Podes levá-lo com um sorriso. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. A seguir ao aniversário, senti a direção de Deus falar sobre mais além. Foi o título que eu dei, mas a ideia é esta palavra superação. Na verdade, não é doutrina, mas em sentido de encorajar a igreja a confiarmos em Deus, a dependermos de Deus, a nos superarmos. Esta palavra superação significa a capacidade de ultrapassar obstáculos, limitações e dificuldades. Diz ainda o dicionário: superação é buscar alcançar resultados positivos, superar expectativas. Falamos, primeira lição, Deus em primeiro lugar. Nós queremos que o espiritual vem antes do material. Na segunda lição falamos sobre não desistas. Há um hábito mau de começar muita coisa, mas deixar a meio. Não, vamos não deixar as coisas a meio, ir até ao final. Se queres te superar, não podes parar. Não podes desistir. Tens ali o João que corre maratonas e a meio há dor, há vontade de parar, há vontade de desistir, mas não podemos desistir. Diga, irmão, lá, não podes parar. A semana passada falámos sobre fé, aquele exemplo daquele paralítico levado até Jesus com os 4 amigos. E hoje eu quero falar, eu dei o título desta mensagem, o perigo dos rótulos. Mas como introdução eu gostaria de ler este conselho do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Paulo nos dá uns conselhos muito práticos. Ele diz, olha, fortalecei-vos no Senhor. Que nós possamos nos fortalecer em Deus. Por outras palavras, ele disse, olha, o diabo é o vosso adversário. E ele vai, como diz aqui no versículo 11, armar ciladas. Ele vai tentar destruir, tentar impedir que a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus aconteça na tua vida. Outro conselho que o apóstolo Paulo dá no versículo 12 é, olha, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue. É dizer, olha, fortalecei-vos em Deus. Vai haver problemas, vai haver ciladas. Quem é que arma essas ciladas é o diabo. Ele é que é o causador. Ele é que é o inimigo. Não lutes contra pessoas. Por outras palavras, o que ele está a dizer é que vai haver circunstâncias na nossa vida que nós vamos olhar e parece que são pessoas que são nossos inimigos. São pessoas que nos estão a fazer mal. São pessoas que estão à nossa frente. Mas está a dizer, olha, não fiques concentrado nas pessoas porque elas não são o teu inimigo. O inimigo pode as usar, mas o que ele quer é ferir a tua vida. Tanto que em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ele diz assim, Pedro diz assim, olha, sede sóbrios, vigiai, o diabo é o vosso adversário. E anda brandando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia, quando se refere ao diabo, Satanás, etc., diz lá em João capítulo 8, que ele é o mentiroso e pai da mentira. Então, ciladas, mentira, astúcia, quem está por detrás de tudo isso, diz a palavra de Deus, que é o diabo. E ele tem como alvo nos impedir de viver a vontade de Deus. Ele semeia mentiras. Mas o que Paulo está a dizer, olha, nós não o vemos. Ele usa pessoas. Mas que o alvo é destruir. Com esta introdução em mente, vamos falar sobre os rótulos. O que é um rótulo?
O rótulo é uma palavra que nos classifica. É uma frase. É um nome que nos dão para nos definirem. E às vezes é um nome que nós mesmos damos a nós mesmos. E todos nós carregamos rótulos. Uns positivos. Olha, ali o António é um trabalhador. Ali o Zé é um homem fiel. Ali a Maria é isto, é aquilo. Todos nós carregamos. Mas todos nós também carregamos rótulos negativos. E aqui é que está o problema. E os rótulos, eles vão-se colando a nós, ou alguém cola em nós, ao longo da vida. É algo que eu quero partilhar convosco. Porque me toca muito a mim também. E que é algo que eu me tive que libertar disso. Ao longo da vida, por exemplo, as circunstâncias da vida, ou através das circunstâncias da vida, a pessoa, sei lá, acabou um relacionamento, foi abandonado, ou traído, ou seja o que for, e cola um rótulo, divorciado. Cola um rótulo, mãe solteira. Quando vem aquela pessoa, é aquela moça, a mãe solteira. E ao longo da vida, naturalmente, isso vai acontecendo. Porque depois, conforme os ambientes, a seguir a esses rótulos, vêm algumas outras palavras. Olha, ele foi traído, coitado. Então, olha, ele ficou sozinho, devia de ser fresco, devia. Conforme os ambientes. Mas são rótulos que vão colando a nós. Vão-te colando a ti. A pessoa foi despedida. E se cola um rótulo, desempregado. Preguiçoso. Também não para em lado nenhum. É porque não é bom para trabalhar. São rótulos. A pessoa há um problema com a empresa e fracassou. Acontece. Não poucas vezes. E acontece a todos nós. A pessoa há um rótulo fracassado, falido. O rapaz chumbou na escola e coloca um rótulo burro, rebelde, preguiçoso, nunca vai ser ninguém, és mesmo igualzinho ao teu pai. Ou igualzinho à tua mãe. Nós mesmos colocamos rótulos. Os miúdos, as pessoas, os pais, feio, gordo, magro, pobre, rico, caixa de óculos, orelhudo, desengonçado, trapalhão. São rótulos que alguns nós podemos rir, mas alguns têm-nos prendido durante anos. O diabo coloca-nos rótulos e ele é mesmo um malfeitor, porque leva as pessoas a pecar e depois delas pecarem, as diminui. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12 que ele é o acusador dos irmãos. Já viste, tu és que não prestas, és um alcoólatra, és um viciado, és uma viciada, és um derrotado, és um mulherengo, nunca vais chegar a lado nenhum. Tua família sempre foi pobre, tu vais ser pobre. São rótulos e mais rótulos, pessoas, nós mesmos, nossos pensamentos, o diabo, é tudo junto. E quanto mais tempo nós carregamos estes rótulos, quando mais tempo nós abraçamos alguns deles e deixamos que eles se interiorizem dentro de nós, eles têm o potencial de determinar o que nós vamos ser. E aqui é o problema. Ele não é burro, ele chumbou num teste. Se ele vai e tal, tropeça, ele não é trapalhão, ele tropeçou. Ele não é um derrotado, há uma empresa que faliu. Mas quando nós recebemos esses rótulos e começamos a acreditar neles, nós começamos a interiorizar-los, a falar, a achar que isso é a nossa identidade. E se nós acreditamos que somos fracos, nós vamos deixar já de tentar um monte de coisas logo à partida, porque eu já creio que eu não sou capaz. Então à partida eu já estou derrotado, que eu nem tento, porque é assim que eu me vejo, é assim que eu declaro, é assim que eu me ouvi sempre a minha mãe, o meu pai, ou o professor, ou o treinador, ou seja quem for, eu sempre ouvi essas palavras. Então eu acredito que eu sou assim. E sem me aperceber, eu começo a tomar as decisões de acordo com uma pessoa fraca. E eu torno essa pessoa fraca. Palavras, elas são poderosas, elas têm um poder incrível. E quantos de nós damos ouvidos anos e anos
a certas afirmações que foram feitas, quem sabe a primeira vez foi por brincadeira, a segunda vez foi, não sei, mas elas têm sido ditas tantas vezes, que foi um rótulo que ficou colado em nós e que nós, por vezes, nos vemos dessa forma. E deixamos que esse rótulo torne-se a nossa identidade. Um fracasso não faz de ti uma pessoa fracassada. O perigo dos rótulos, porque este título? Porque os rótulos, quando nós os abraçamos, acreditamos neles, eles trazem consigo um monte de inseguranças. Por exemplo, e não era mentira, né? Não era nem gago. Isso, um goza, o outro brinca. Quando a pessoa é chamada para falar em público, fica tão nervosa, que ele não sai do mesmo sítio. Aí é que ele gagueja a sério. Então, os rótulos trazem consigo inseguranças. E essas inseguranças, elas vão gerar o quê? Medo em nós. E esse medo vai nos paralisar. Quando a palavra de Deus diz lá em Timóteo, Deus nos deu um espírito de medo, é porque o medo tem a capacidade de nos parar, de nos paralisar, de nos deixar parados, imóveis, sem fazer nada. E tudo começa com rótulos. E tudo começa com palavras, com brincadeiras. Só que elas são tão repetidas, que a pessoa já fecha os olhos e já se ouve. E quando eles ouvem, dizem, não, eu sou assim. Então isso traz, se eu sou assim, eu fico inseguro. E se eu fico inseguro, essa insegurança traz medo. E esse medo me vai paralisar. Eu nem sequer tento uma série de coisas, porque eu acho que eu não sou capaz. Isso é bom, mas não é para mim. Nós temos uma escolha. Diga, irmão lá, tu tens uma escolha. Porque nós, cristãos, filhos de Deus, podemos decidir ouvir essas palavras, receber esses rótulos, abraçar esses rótulos. Ou nós podemos crer nas promessas de Deus, decidir ouvir as promessas de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, não acredites nesses pensamentos ou nessas conversas que vêm de Satanás. Lembra-te, a nossa luta não é contra pessoas. Quem está por detrás de todas essas coisas que podem ser ditas e começadas a brincar e a gozar, e é apenas uma brincadeira, o diabo tem um propósito de nos ferir, o diabo tem um propósito de nos paralisar, o diabo tem um propósito de nós não cumprirmos aquilo que é o plano, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós não o vemos, só vemos pessoas, só vemos circunstâncias. Há um facto, isto aconteceu. Eu foste abandonado, é um facto, houve um divórcio, é um facto, houve uma falência, é um facto, eu sou pobre, é um facto, eu estou doente, é um facto. Uma série de coisas. Tu não és isso que aconteceu. Isso que aconteceu não é a tua identidade. Então, como superar um rótulo? 4 conselhos. Primeiro, assume pela fé a tua identidade em Cristo. Podemos dizer isso aí a alguém lá. Assume, mas não te esqueças desta palavra, pela fé, a tua identidade em Cristo. Tu não és aquilo que aconteceu, tu és aquilo que a Bíblia diz que tu és. Vamos lá abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, verso 26. A Bíblia para todos diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que entregaram a vida a Jesus. Diz lá em João capítulo 1, verso 12. Deus deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Diga, irmão lá, todos. Versículo 27. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos sois um em Cristo Jesus. A pergunta é, quem és tu? Quem sou eu? Não é o que os outros dizem
quem és tu, é quem é que és tu. Aonde é que está a tua identidade? Porque nós podemos dizer assim, tipo de cor, não é? Eu sou um filho de Deus. Mas lá dentro, já não, eu sou um falhado. Porque eu tenho falhado a vida toda. Eu sou um derrotado. Porque eu tenho tido derrota em maior parte das coisas. Eu sou um falido. Eu sou um divorciado. Eu sou magro. Eu sou gordo. Eu sou trapalhão. Não, a Bíblia diz que tu és um filho amado de Deus. Quem nós somos, irmãos, não é definido pelos rótulos, mas é definido por um relacionamento com Deus. Isso também não vem de cor. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Para que possamos ouvir da parte de Deus aquilo que Jesus ouviu. Este é o meu filho amado. Irmãos, porquê que Jesus foi crucificado? Porque fez milagres? Não, porque ele sabia quem era. A raiva dos fariseus foi Jesus dizer: eu sou o filho de Deus. E eles mataram-no. Mas ele não disse outra coisa. Eu sou. O diabo pôs isso em causa. Se tu és o filho de Deus. Não, eu sou. Aquilo que aconteceu não é o que eu sou. É apenas o que aconteceu. O rótulo que me têm colocado não me define. Aquilo que me define é a minha identidade em Cristo. E a palavra de Deus diz que eu sou um filho de Deus. Então Deus quer mudar a tua história. Mas tu precisas de assumir pela fé a tua identidade em Cristo. E porquê que eu digo pela fé? Porque a pessoa diz: não, mas eu sou um trapalhão. Não, mas eu sou um derrotado. Não, mas eu sou isto, eu sou aquilo. Não, isso é o que tu estás a viver. Isso é a tua situação atual. Mas nós precisamos viver pela fé no sentido: eu não sou aquilo que está a acontecer. Deus tem poder para mudar aquilo que está a acontecer. Porque eu sou um filho amado de Deus. Deus pode mudar a tua história. Diga, irmão, lá, Deus vai mudar a tua história. Vocês lembram-se de Raabe? Quando nós lemos e esta palavra Raabe, para aqueles que estão mais familiarizados com a Bíblia, logo vem a seguir o quê? Raabe, a prostituta. Mas quando nós lemos sobre Josué, sobre a conquista, não é? Não pares. Nós lemos sobre a conquista de Jericó. E Josué, em primeiro lugar, ele enviou 2 homens, 2 espias para entrar lá na terra e ver, olha, como é que a gente pode conquistar Jericó? Bem, eles vieram e disseram: olha, a gente não pode. Ou estas muralhas caem, ou a gente não pode. Mas o que é que aconteceu lá dentro? Lá dentro estes homens, em Josué capítulo 2, versículo 1 e 2, nós percebemos que estes homens entram na casa da mulher, esta mulher, Raabe, a prostituta, e eles dormem lá à noite, não é? E diz que o rei descobriu que eles estavam lá e diz que enviou para lá para apanhá-los, e aquela mulher salvou estes homens. E nós percebemos na história que ela já tinha ouvido falar dos feitos que Deus tinha feito através do povo de Israel. Ela já tinha ouvido falar como o mar vermelho foi aberto, etc. E ela salvou aquele povo, aqueles homens, e eles fizeram um pacto. Olha, quando o nosso povo vier conquistar esta cidade, tudo vai cair abaixo. Mas eles disseram assim: mas olha, nós não vamos destruir nem a ti nem a tua família. Quando o povo de Israel entrou lá dentro, né, e tudo aquilo foi destruído, ela pôs lá uma fita vermelha, né, na casa, e não destruíram nem aquela mulher, nem a família, etc. E ela foi considerada, foi convidada a fazer parte do povo de Deus, coisa que até aquela altura isso não acontecia. Ela foi aceita como parte do povo de Israel. Na verdade, Jesus veio da descendência, na genealogia de Raabe. Agora, a partir desta história, o nome Raabe aparece 8 vezes na Bíblia. 6 delas aparece sempre assim: Raabe, a prostituta. Isso a mim sempre... Eu com Deus disse: mas qual é o problema de um rótulo que tu tiveste? Sabes porque é que ela
continua a ser a Raabe, a prostituta? Não, Senhor. Para que através dela o nome de Deus fosse glorificado. Porque Raabe, ela já não era mais prostituta. Isso era o rótulo do que ela foi, mas esse rótulo virou a bandeira. Então, cada vez que nós falamos da Raabe prostituta, nós temos que falar da bondade de Deus. Nós temos que falar de restauração. Nós temos que falar de graça. Nós temos que falar da bondade, do favor de Deus sobre aquela vida. Então não há problema nenhum continuarmos com rótulos para que eles possam glorificar a Deus. Não mais és aquilo que aconteceu, mas aquilo que aconteceu, ele só vai ser o teu testemunho da graça, da glória, do mover de Deus na tua vida. Porque às vezes nós temos, eu falo por mim, alguma vergonha de que aconteceu no passado. Não é? Olha, o abandonado, o trocado, o divorciado. Mas isso fala de quê? Hoje, fala de quê? Da bondade de Deus. Fala de restauração. Deus restaurou a família, a minha família, Deus restaurou, me deu uma nova família. Fala de quê? Da graça de Deus sobre a minha vida. Então cada vez que falamos dessas coisas, nós possamos dizer, não, eu não sou aquilo que aconteceu, mas através daquilo que aconteceu, hoje temos que falar da bondade, da graça e da misericórdia de Deus, porque aquilo que aconteceu não te define, a tua identidade, és um filho amado de Deus. Diga, irmão, lá, tu és um filho amado. Então precisamos de assumir pela fé a nossa identidade em Cristo. Tu não és um falhado, tu és um filho amado. Tu não és um falido, tu és um filho amado. Tu não és um abandonado, tu és um filho amado. Tu és um filho amado de Deus. Não deixes que algo que aconteceu determine a tua identidade. Porque Deus pode mudar a história da tua vida. Segundo, crê que aquilo que o diabo planeou para o mal, Deus usará para o bem. Deus tem poder para isso. Eu vou ler um versículo, Romanos 8, 28. Na versão O Livro diz assim: sabemos que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem. Nós que amamos a Deus, somos chamados de acordo com os seus planos. Porque desde o princípio, tudo Deus conheceu os seus e decidiu escolhê-los para que se tornassem semelhantes ao seu Filho, a fim de que este fosse o primeiro entre muitos irmãos. Oh, irmãos, precisamos de crer que apesar daquilo que aconteceu, Deus tem poder para tornar essas coisas em bem para a tua vida. Deus tem poder para usar essas coisas e formar o caráter de Cristo em cada um de nós, em ti, em mim, em cada um de nós. Então, crê que aquilo que o diabo planeou para o mal, Deus pode usar para o bem. Terceiro conselho, reconhece os teus medos e decide confiar em Deus. Diga, irmão, ao lado, reconhece os teus medos. Qual é o problema dos rótulos? É que eles nos intimidam. E eles trazem medos e medos vai crescendo em nós. Dizer que eu não tenho medo não resolve o problema. A minha pergunta é, qual é o teu medo? Tens medo da perda? Medo de perder o casamento? Medo de perder a saúde? Medo de perder o trabalho? Medo de falhar? Medo de não conseguir pagar as contas, medo da rejeição, outra vez, sempre eu, porque eu? Medo de não casar, ou medo de casar e casar com a pessoa errada, medo do desconhecido, medo do futuro, ficar velho, reforma, vou ter, não vou ter, qual é o teu medo? Porque o que é medo? Medo é colocar a nossa fé no e se. Você lembram-se quando Deus chamou Moisés? Não vamos ler essa passagem agora. Moisés, para ele ir lá ao povo de Israel, tal, eu vou-te usar e tal. E Moisés, a primeira coisa que fala com Deus, Deus, e se eles não acreditarem que foste tu que me falaste? E se isto? E se aquilo? Irmãos, medo é esta atitude da nossa parte que faz com que não acreditemos naquilo que Deus disse que vai acontecer conosco. Ou seja, é aquela fé no e se? E se isto acontecer? E se aquilo acontecer? Mas porquê? Porque já aconteceu. Davi,
No Salmo 56, versículo 2, a partir do versículo 1, na versão livre, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque há gente que procura devorar-me, oprime-me e lutam comigo o dia inteiro. Versículo 2 diz: são muitos que espiam de forma a terem tempo para me aniquilar. Olha o versículo 3: quando estiver com medo, porei a minha confiança em ti. Eu, quando estiver com medo, eu vou pôr a minha confiança em ti. Eu decido colocar a minha confiança em ti. Eu não estou a dizer que eu não tenho medo. Eu estou a dizer, coragem não é ausência de medo. Coragem é permanecer no caminho, a caminhar, apesar do medo. Tenho medo? Tenho. Mas eu vou dar mais um passo. Porque eu, apesar do medo, eu decido confiar em ti. É o que ele disse: quando estiver com medo, eu porei a minha confiança em ti. Confiarei nas tuas promessas. Se assim for, que poderão fazer? Mas está a dizer assim: olha, se nós pudermos a nossa confiança em Deus, o que é que o homem nos pode fazer? É o que Davi está a dizer. Então assume pela fé a tua identidade em Cristo. Crê que aquilo que o diabo planeou para o mal, Deus pode usar para o bem. Reconhece os teus medos e decide confiar em Deus. Sabe como é que nós vencemos o medo? É busca a Deus até que Ele leve esses medos. Diga ao irmão lá: busca a Deus. Busca a Deus. Irmãos, nós não vencemos o medo carregando um botão. A partir de hoje, eu declaro: não tenho medo. Não, nós temos que os enfrentar. Vamos lá enfrentar a multidão e ter que falar. Não, isso eu não faço. Não, temos que enfrentar. Então, o que Davi nos ensina é: busca a Deus até que Ele leve os teus medos. Busca a Deus até que possas fortalecer no Senhor de tal forma que, apesar do gigante, apesar dos medos, apesar da fobia, apesar de tudo isso está ali à frente e continua à frente, tu consegues dar um passo em direção a isso, para enfrentar esse medo. Porque Deus está contigo. Salmo 34, versículo 4. Vamos abrir para terminar, se faz favor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus medos. Mas o que é que Ele fez em primeiro lugar? Eu busquei ao Senhor. Então busca ao Senhor. Às vezes o que nós queremos é que Deus, o trabalhar de Deus é Deus, tirar todos os problemas da frente. Você imagina que eu quero passar. Imagina que o Fabiano, podes pôr aqui à frente. Está aqui à frente. O Mário, a Isabel. Não é? Faz conta que eles são obstáculos. Mas não, pode ficar aí atrás dele, atrás. E aí podem ficar atrás. Não é? São obstáculos. E muita gente pensa que orar é pedir a Deus: Deus, remove todos esses obstáculos. Para quê? Para que eu possa passar, peito aberto. Peço estou a desfilar. Não, podem sentar, obrigado. Deus trabalha em nós. Que eu possa olhar, os obstáculos estão lá. Os gigantes estão lá. Os problemas estão lá. Os medos estão lá. Mas que Ele trabalhe em nós. Que Ele trabalhe em mim. Que Ele trabalhe em ti. Que Ele trabalhe em nós. De tal forma que esses gigantes que continuam lá e vão continuar lá até tu os enfrentares. O Golias não desapareceu. Alguém teve que o enfrentar. Davi teve que o enfrentar. Os outros fugiram. Os outros disseram que não. Os outros disseram que é impossível. Mas o Golias só desapareceu porque alguém o enfrentou e o derrotou. Esse medo só vai desaparecer se tu o enfrentares. Então o que Davi está aqui a dizer: Deus trabalha em mim. Vamos buscar a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Vamos jejuar. Vamos fazer o que for preciso, mas clama ao Senhor. Que Ele trabalhe em ti. Que Ele trabalhe em mim. Que Ele trabalhe em nós. Para que Ele nos ajude. Que esses medos nós possamos os enfrentar e vencer em nome de Jesus. Aquilo que aconteceu não é a tua identidade. Tu não és um trapalhão só porque tropeçaste. Tu não és surdo só porque agora ouviste mal este ou aquele. Tu não és cego só porque isto ou aquilo. Porque nós estamos a colocar rótulos em tudo e em todos. E o perigo desses rótulos é quando nós os abraçamos e nós os temos para nós e começamos a dizer: não, eu não sou capaz. Eu já estou surdo, eu já estou velho, eu já estou coxo, eu já estou... sei lá. Nós às vezes olhamos para o espelho e todas essas vozes falam à nossa frente. E todas essas vozes falam à nossa frente. Enquanto essas vozes estiverem a gritar, nós não podemos ouvir a voz de Deus a dizer: tu és o meu filho amado.
Não, mas como é que eu vou enfrentar este gigante? Isto não é sobre ti, é sobre Deus. Davi ousou dizer: quem é este incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Não é quem eu sou. Eu sou mais poderoso que ele, não, eu até nem sou. Só que eu tenho um que é maior. Quem é que este pensa que é para enfrentar o exército de Deus? Do Deus vivo, do Deus poderoso. Então busca a Deus. Nós precisamos buscar a Deus para que Ele nos retire esses medos. Porque te retira essas paralisias. Porque esse medo vai nos paralisar. Esse medo são limitações. Esse medo não nos deixa ir mais além. Esse medo não nos deixa superar. Esse medo não nos deixa conquistar. Esse medo não nos deixa alcançar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque esse medo traz-nos inseguranças. Paralisa a nossa vida. John Wesley disse assim, eu vou terminar com esta frase: nunca tive mais de 15 minutos de ansiedade ou medo. Sempre que sinto emoções temerosas dominando-me, apenas fecho os meus olhos, agradeço a Deus que Ele ainda está no trono, reinando sobre tudo, e me conforto em seu controle sobre os assuntos da minha vida. Ele continua a ser o Senhor. Ele continua a ser um Senhor. Se Ele dá promessas, se Ele te chamou, Ele não se enganou. Então não vamos deixar que os rótulos nos paralisem. Sim, podemos estar a viver um tempo e nesse tempo colaram-te um rótulo, mas esse rótulo pode virar a tua bandeira. Porque Deus vai mudar a história da tua vida. Essas coisas não nos definem. Essas coisas não são a nossa identidade. Nós somos filhos amados de Deus. E devemos declarar isso a cada dia. Senhor, eu quero viver como um filho amado. Eu quero pensar como um filho amado. Eu quero agir como um filho amado. Eu quero tomar decisões como um filho do Rei. Um filho do Rei, em nome de Jesus. Olhar para cada circunstância. Tudo o que o diabo planeou para te destruir, Deus pode usar para o teu bem, para te construir, para cumprir o propósito dele para a nossa vida. Admitir os nossos medos e, ao admiti-los, decidir confiar em Deus, buscando ao Senhor para que seja Ele a trabalhar em nós e a nos livrar de todos esses medos, nos a ajudar a enfrentar cada um deles. Vamos fazer o quê? Enfrentar esse medo e dizer: esse medo não nos controla, esse medo não nos paralisa. Nós vamos continuar a cumprir a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida.